Uau! Como seria a sua vida se, para viver, bastasse sair por aí irritando as pessoas? O protagonista do Don Juan de hoje vive exatamente assim. Saudações, companheiro cultivador. Tudo bem com você? Hoje iremos falar a respeito do Don Juan Da Wan Hao Min, ou Spare Me Great Lord, que é uma adaptação de um Don Juan de mesmo nome, do autor Shui Huohua. A obra conta a história de Lu Xu e sua pequena irmãzinha adotada, Lu Xiaoyu, que vivem no bairro periférico da cidade de Lu. Aqui já aparece a primeira questão interessante de comentarmos a respeito não só desse Don Juan, mas de todos os outros, e inclusive da cultura chinesa em si, que é o significado de Xiao. Eu não sei se vocês já sabiam disso, mas Xiao é a palavra que eles usam para usar como um verbo diminutivo, como por exemplo, o nome da irmã de Lu Xu é Lu Xiaoyu. Então seria o Xiao diminuindo o Yu, que é o nome dela. Só que, como é o nome, a gente não tem que dar significados. Mas as palavras no chinês são geralmente conjunções de umas com outras. Então, Xiao é uma palavra e Yu é outra. Eu não sei o que essas palavras significam, mas se alguém souber, provavelmente entende que é o significado de Yu no diminutivo, porque tem um Xiao. Aqui mais na frente, nesse Don Juan, nós inclusive vemos o velhinho lá que treina o Lu Xu no caminho da espada, chamando ele de Xiao Shu, Xiao Shu, Xiao Lu, Xiao Lu, é alguma coisa assim. Eu sei que ele usa o Xiao para se referir ao protagonista, e Xiao não é o nome dele, entendeu? Então aqui nesse mesmo Don Juan nós temos os dois exemplos, o Xiao sendo usado no nome e o Xiao como referência. Então tem três contextos aqui, que é o do nome, o do diminutivo e o outro que é para se referir a uma pessoa próxima. É um verbo que se usa a pessoas próximas de você. Geralmente eles colocam o er também, que é er, depois do nome. Então no Xiao, além de ter o Xiao, eles, como o nome dela já tem o Xiao, eles simplesmente adicionariam o E e o R no final. Xiao Yu Er. Porque aí seria da mesma forma que eles usam para o homem, o do Xiao Shu, seria o Er para mulher, entendeu? Lu Xu foi abandonado ainda novo e deixado em um orfanato. A única lembrança que ele tem de sua família, sendo pai ou mãe, é um pendente que ele usa, que tem algumas propriedades misteriosas, que a gente não sabe exatamente o que é, mas que já nos primeiros episódios mostra alguma relevância na trama. Como eles vivem numa periferia, isso obviamente significa que eles não têm muito dinheiro, então eles viveram a vida com pouco, porque fugiram do orfanato ainda novos e tudo mais, então não tinha uma renda para se sustentar. A única coisa que eles conseguiam era comprar um ovo ou um miojo e comer. Então, ter um objetivo assim, igual a todos nós, que é simplesmente ganhar dinheiro, é algo natural. E é isso o que faz o protagonista seguir a trama. Só que tudo isso muda já no início, já no finalzinho do primeiro episódio, que é onde o nosso protagonista acaba sofrendo um acidente. Ele entra na frente de um carro e acaba se acidentando. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque eu juro pra vocês que eu achei que ele fosse entrar na frente do carro só para poder receber a indenização, que é muito comum esse tipo de situação lá na China. Então quando eu vi ele indo na rua e tal para ser atropelado, eu pensei que ele tinha feito aquilo de propósito. Só que no final a gente sabe que não é, porque o acidente foi fatal, ele morreu naquele acidente. Então se isso foi proposital, meio que o tiro saiu pela culatra, porque no final ele acabou morrendo, então não tinha como receber o seguro. Só que, felizmente, a morte estava de férias naquele dia, o que o impediu de continuar morto. Então ele voltou à vida, só que com alguma paradinha a mais. Nesse processo de pós-vida, Lu Xu despertou, que nesse mundo despertar significa efetivamente entrar no caminho do cultivo. Só que diferente dos outros cultivadores, Lu Xu acabou recebendo uma espécie de sistema gacha implantado na sua cabeça. Ou seja,
era melhor ter continuado morto. Nesse sistema, existe uma roleta. E nessa roleta, existem itens. Luxu gasta seu precioso dinheiro, a roleta roda e o item que parar é o prêmio que ele irá ganhar. Eu sei que eu acabei de falar que o protagonista é pobre, que ele vive na periferia, né, que ele não tem dinheiro para poder se sustentar e nem a irmã dele. Então, como diabos ele iria ter o dinheiro para poder gastar em um caça-níquel, né, no sistema na mente dele, que ele nem sabe se vai ganhar alguma coisa decente ou não? O caminho mais fácil, obviamente, seria vender drogas. Mas como nós sabemos que mesmo rodeado de dificuldades, o nosso protagonista até hoje não se rendeu a isso, obviamente ele não iria fazer agora, né? Um verdadeiro exemplo de ser humano. Mas além disso, não é possível mandar dinheiro para a roleta. Então, mesmo que ele vendesse drogas, não seria possível pegar o dinheiro que ele recebe para poder investir na roleta. Essa roleta tem a sua própria moeda e um sistema de economia único, onde, para ganhar essa tal moeda, bastaria sair por aí falando merda na internet. O quê? O protagonista entendeu a proposta do sistema, né? Então, ele começou sendo um simples usuário. Só que quanto mais ele usava, mais ele pegava gosto por aquilo. Então, ele rapidamente passou de usuário a dependente. No início, ele não curtia muito a sensação. Só que ele foi pegando gosto pela coisa até um ponto em que não tinha mais volta. A obra não aborda assuntos complexos como ideais filosóficos ou mesmo espirituais. Ela tem a simples proposta de entreter, como um ritmo interessante que se mantém do início ao final do episódio, mesmo que nada necessariamente tenha mudado na trama, quase como um slice of life. Não é pela trama ser superficial que ela deixa de gerar interesse. A obra consegue estabelecer uma trama interessante, citando organizações poderosas do mundo e seus envolvimentos com acontecimentos que acontecem no dia a dia. E isso acaba se relacionando não só, né, com o mundo ao redor, como ao próprio protagonista, que se envolve em algumas dessas ocasiões. Mas agora vamos ser sensatos. Se você, assim como eu, foi atraído por esse Don Juan por conta daquela abertura... Vem cá, vem cá. Não, chega mais perto. Vem cá, vem cá. Você foi enganado. Convenhamos, esse Don Juan não merece aquela obra-prima. Ela tem esse momento que brilha? Tem. Só que são muito poucos quando se comparado à obra no total, sabe? Nessa temporada mesmo, eu não sei se mais pra frente, em outras temporadas, vai ficar melhor, mas em 8 episódios que eu acho que já saiu até agora, a trama, tipo, eles passam a proposta pra agitada, rápida, sabe? Aquela pegada juvenil e tal. Só que é lenta, a obra é lenta. Assim, eu curto essa pegada, só que... Sabe, eu não consegue me pegar, parece que é lento demais. Eles dão muito mais tempo mostrando, né, o protagonista ganhando o dinheiro dele e tal, que é uma coisa que a gente já entendeu no primeiro momento. No primeiro momento ele já faz o teste com a irmã, já vai pra rua, xinga na internet. Eu não sei se é no primeiro ou no segundo, acho que é no segundo episódio. Já mostra ele fazendo isso tudo. Então não tem necessidade de continuar, sabe, forçando isso, mostrando os personagens e tudo mais. Assim, é engraçado, é legalzinho, só que dá a sensação de que aquilo lá é só pra ganhar espaço, sabe, na tela. E a trama não anda, entende? Mas, apesar, né, desses pontos negativos, tem uma parada interessante que eu gostaria de comentar aqui com vocês, que é a representação que eles fizeram do sistema de cultivo. Na minha humilde opinião, esse foi o Don Juan que melhor adaptou o sistema de cultivo numa animação. Perceba que eu estou falando de representação. Isso leva diversos fatores em conta, e eu vou falar eles a seguir. Mas, se você discordar e tiver algum outro Don Juan na sua mente que represente tudo que eu falar aqui melhor do que esse, sinta-se à vontade para deixar sua opinião aqui na seção de comentários, que eu vou ler e provavelmente vou assistir esse Don Juan e trazer aqui também. Demorou? Então, vamos lá. Quando eu falo em representar, eu quero dizer que é alguma coisa que eles representam, né, na animação, que faça a pessoa que está assistindo assimilar vários conceitos, vários termos presentes, né, no mundo de cultivo. Como assim? Um exemplo claro disso são os próprios níveis, né, de cultivo. Por exemplo, lá eles representam o sistema de cultivo como se fosse uma galáxia, um sistema solar. E no sistema solar existem 8 planetas mais o Sol, totalizando 9.
E lá ele representa o Sol como se fosse um planeta também. Então ali já dá para a pessoa ter uma noção de que em cada ranking, cada nível, cada categoria, serão 9 patamares para poder atravessar para o próximo. Então essa já é uma representatividade. A segunda é que, ao usar planetas, né, como níveis, isso já faz a pessoa entender que o protagonista tem que juntar, né, energia que forma planetas. Ou seja, uma energia natural. Ele vai sugar, ele vai trazer para o corpo dele uma energia que está presente no mundo para ele poder criar os mundos interiores, né, dentro do próprio corpo. A terceira questão é a representatividade do número 9 na cultura chinesa. É de conhecimento geral lá na China que o 9 representa longevidade e imortalidade. Quando nós demonstramos isso, nós estamos falando para o público sem necessariamente falar. E tudo isso demonstrado em uma simples animação. Por que isso é muito bom? Porque quando você demonstra esse tipo de coisa com tanta representatividade sem necessariamente falar, a pessoa se sente mais imersa na história, o que é muito bom. Super Migrant Lord é um Don Juan de cultivo do gênero Shuanhuan que apresenta uma trama grandiosa, né, dentro do mundo estabelecido entre as facções mais poderosas daquele mundo e o envolvimento de Luxu nos movimentos feitos por essas organizações. Então, se você curtiu essa análise, verifique a sua inscrição, deixe seu gostei e escreva sua opinião nos comentários aqui embaixo. O meu nome é Arrogância, sou seu guia pelo caminho da imortalidade e você está seguindo para o domínio celestial. Até mais.